lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, eu sou Sandra Sena, historiadora, ativista do movimento negro, coordenadora da TV Elas por Elas, das mulheres do Partido dos Trabalhadores, que transforma a comunicação em ferramenta de formação, memória e ação política, né? O tema hoje é urgente e profundo: trabalho e economia solidária nas periferias. Vamos refletir sobre como as mulheres têm criado alternativas econômicas, redes de cuidado e resistência a partir de seus próprios territórios. Muitas vezes elas são invisibilizadas pelas estatísticas mais fundamentais para sustentar a vida da democracia brasileira, né? E para essa conversa, nós trouxemos a Darlene, que é responsável pelo eixo de trabalho do projeto Reconexão Periferias. A gente já fez uma roda de conversa sobre o projeto Reconexão Periferias e hoje vamos falar especificamente sobre trabalho, que é um dos eixos desse projeto, né? E aí, Darlene, você poderia se apresentar para a gente, por favor? Bom dia, pessoal. Bom dia, Sandra. Eu sou a Darlene, eu venho da assessoria sindical, cuidar um pouco, né, dessa discussão de trabalho no Reconexão Periferias, mas eu tive a minha vida toda de um engajamento, desde as comunidades eclesiais de base, ao movimento estudantil, ligada a essa noção de que a gente precisa alcançar direitos, garantir direitos, principalmente para as mulheres. Então, a minha trajetória, que na universidade eu estudei geografia, então lá eu acabei confirmando, né, isso que de forma mais sensorial eu tinha quando comecei a atuar nos grêmios estudantis, de que o espaço, né, que não é só geográfico, espaço físico, é um espaço de relações e essas relações eram sempre muito desiguais, principalmente entre os homens e as mulheres. E aí essa vontade de fazer alguma coisa me levou a ir para o movimento sindical, que também é um espaço principalmente de homens, mas que lá eu aprendi muito a como driblar e lutar, né, pela igualdade entre homens e mulheres e principalmente a enxergar o mundo com outros olhos. Perfeito, Darlene. Não é isso, né? O Partido dos Trabalhadores ele costuma aglutinar pessoas que já nasceram militantes pela sua própria condição de vida, né? Pelo território, pela mobilização do seu bairro, da sua escola. Enfim, você já trouxe até Grêmio Estudantil. Eu fiquei até saudosa do Grêmio Estudantil. Faz pouco tempo. Darlene, o que o projeto Reconexão Periferias tem escutado sobre trabalho nas periferias brasileiras? E qual retrato vocês fazem desse processo, assim, do trabalho nas periferias do Brasil? Então, Reconexão, ele começou exatamente por essa escuta, né, de quais eram as principais lutas e vozes, né,
desses sujeitos que estavam no território, muitas vezes tentando sobreviver, outras apanhando muito, né, da situação em que viviam. E o Reconexão, ao mapear as entidades que trabalham e os sujeitos que atuam efetivamente no território, hoje nós temos mais de 1.000 organizações que atuam no território, mapeadas e em movimento dentro dessa linha, né, de trabalho do Reconexão. A gente percebe muito essa ideia, que era a ideia inicial de por que o Reconexão era um projeto importante para o Partido dos Trabalhadores. Como é que a gente enxerga esses sujeitos que estão, né, nos espaços periféricos, nas periferias, como sujeitos que constroem relações e principalmente constroem uma identidade e precisam que suas vozes sejam reverberadas, né, a partir do que eles efetivamente têm para mostrar, e não como sujeitos que vivem num espaço onde você tem só discriminação, criminalização. Então, a grande escuta nesse momento é essa, de que essas vozes elas precisam ser enxergadas como sujeitos, né, políticos que têm identidade, que criam, a partir das suas próprias contradições, né, uma identidade. E hoje o que a gente enxerga é de que aquele estigma que tinha de trabalhar nas periferias, hoje, não, as pessoas se sentem orgulhosas de ser sujeitos periféricos, né? Com certeza. É o orgulho do seu território, a afirmação da sua identidade, das suas várias identidades, né? Porque classe, raça, gênero, isso tudo é identidade sobre o povo, né? E não é nem sobre o povo brasileiro só, é sobre o povo no mundo inteiro, né? As interseccionalidades das identidades que nos compõem, que nos constituem, enquanto seres humanos, sujeitos sociais que estão, né? Enfim, se articulando na sociedade. Mas você traz aí esse orgulho sobre periferia. Enfim, com certeza eu venho de periferia e sei perfeitamente o que é isso que você está falando, assim. Mas para você, qual é o retrato dos tipos de trabalho das periferias do Brasil? Como é que é esse? Como é que onde as pessoas trabalham, o que elas fazem? Enfim, porque eu acho que o Reconexão traz um pouco disso na sua história, né? Esse eixo trabalho começou com uma grande pesquisa, né, sobre o trabalho nas periferias, especialmente o trabalho informal. E a gente buscou trabalhar com uma ideia que geralmente as análises, tanto as sociológicas quanto as econômicas, né, que diziam do trabalho informal, enxergavam só esse viés da precariedade. E a gente trouxe uma discussão que acho que ela também é muito importante e pertinente para o momento que a gente está vivendo, que é viver por conta própria. Claro que uma boa parte desses trabalhadores que foram pesquisados ou que a gente enxerga hoje, esse trabalho por conta própria, o trabalho autônomo, o trabalho informal, é por uma questão de sobrevivência. Mas o viver por conta própria, em determinados momentos, acabou tecendo relações nas comunidades, né, periféricas que vão além da sobrevivência, porque eles tecem essa identidade que a gente está falando. Então, o retrato que a gente tem nas periferias hoje é de que coletivos de cultura, de educação, de geração de renda de diversas formas, além de mostrar as desigualdades, tanto de gênero, raça e classe que existem, eles acabam também emergindo, né, por emergir, por florescer essa identidade desse tipo de sujeito. Então, paradoxalmente, aquilo que as pesquisas, né, nos mostravam, ela nos trouxe esse elemento muito rico para a gente como sujeitos que querem transformar a realidade que a gente vive, possa compreender ou ter um outro e talvez novo, né, olhar sobre isso que a gente podia até um determinado tempo chamar de fenômeno, mas que hoje é
algo muito relevante e quase preponderante. Boa parte dos espaços periféricos do nosso país, eles contêm relações que levam a gente a pensar que é possível, sim, existir uma outra lógica do modo de produção e consumo, que não seja essa baseada na exploração, né, ou na lógica capitalista. Então, são esses sentidos que essa escuta, a pesquisa, a reflexão que a gente tem feito nos trouxe até esse momento. Não, eu fico muito feliz desse debate sendo feito, Darlene, porque eu particularmente estudei classe trabalhadora, né, como um fenômeno, como dizem grandes autores dessa área. E o trabalho informal, eu penso que ele, por muitas vezes, ele ficou esquecido na discussão sobre trabalho, porque, porque o Brasil prezava por entender o trabalho como um trabalho industrial, né? E o Brasil nem é industrial, né? Acho que e esse é um ponto muito importante para que a gente consiga pensar e elaborar dentro do Partido dos Trabalhadores, né? O Brasil não é industrial. São Paulo é industrial. E São Paulo não é o Brasil. São Paulo faz parte do Brasil, mas não é o Brasil como um todo, né? Eu venho da região Nordeste. E aí, esse trabalho informal, ele não é tão exceção assim, né? Assim como para a região Norte também. Penso também que, conhecendo hoje um pouco da região Centro-Oeste também, o trabalho informal está presente em todo o Brasil. Ele sempre esteve, né? E acho que esse esforço do Reconexão Periferias de entender esse lugar da classe trabalhadora é fenomenal, porque nos faz repensar e reformular a nossa atuação cotidiana sobre a defesa da classe trabalhadora. Sobre qual classe trabalhadora estamos falando, né? E aí você me traz uma coisa brilhante, que é tipo assim, que não é só a precarização. Eu lembro que lá atrás, no Reconexão, no primeiro encontro nacional, a gente conversava sobre o empreendedorismo, né? Será que aquela mulher que costura na sua comunidade a vida inteira, será que ela se vê como uma empreendedora ou será que ela se vê como uma trabalhadora? Essa visão sobre o lugar da identidade da classe, né? Então, é muito importante isso que você traz agora. Eu fiquei feliz, assim, sabe? Fiquei relembrando os meus tempos de graduação e mestrado e pensando sobre isso, e ao mesmo tempo fazendo parte do Reconexão Periferias, que estava discutindo trabalho também lá atrás, assim como hoje. E aí, só para fazer esse gancho, qual você acha que são os principais desafios enfrentados por quem vive do trabalho informal ou da autogestão coletiva hoje no Brasil? Né? Existe aquela coisa, a família que gestiona, faz a gerência do mercadinho, a moça que é costureira, enfim, são várias formas de trabalho, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que essas formas, né, de trabalho por conta própria e que a gente tem comumente, né, alguns autores e a vida em si, o crescimento econômico do Brasil leva a gente a fazer uma discussão por esse viés do empreendedorismo. A gente aqui trouxe esse debate para dizer assim, olha, entre a crítica, né, ao termo empreendedorismo, que se alia a essa visão individualista de que meritocrática, de que a pessoa tem que crescer, né, por conta própria, mas a enxergar que é possível gerar renda, trabalho, sobrevivência, dignidade, né, para a sua vida, por outras formas que não sejam aquela do trabalho formal regido pela, né, nossa famosa CLT. Então, essa discussão que o Reconexão trouxe e propõe ao partido e à academia também, eu acho que ela é primordial nesse momento, porque no momento em que nós estamos vivendo uma extenuação do planeta, do ponto de vista, né, dos seus recursos naturais, em que nós precisamos olhar para o lugar que a gente vive e pensar em novas formas de produção e consumo, a lógica da geração de renda e com isso aí, gerar dignidade, gerar bem viver, ela pode ser feita de diversas formas que não sejam essas do trabalho formal
e industrial, principalmente, porque nós temos um país muito diverso em que a própria natureza nos possibilita pensar o trabalho sob diversas outras maneiras, né? Diversas formas de trabalho. Então, eu acho que o grande desafio talvez seja, e a própria classe trabalhadora organizada, que geralmente está nos grandes centros industriais, no sul e sudeste, enxergar essa dimensão mais ampla do que significa o trabalho e essa nova classe trabalhadora, e enxergar esses sujeitos como sujeitos de direito ao trabalho, sejam de quais formas que tem. Então, acho que existe esse desafio que ele pode ser mais tanto ideológico quanto, né, conceitual, como também tem aqueles desafios mais práticos, né, ali da vida cotidiana, que é esses da sobrevivência mesmo, porque trabalhar de maneira mais autônoma num espaço periférico, onde você está sujeito às precariedades todas, principalmente nas grandes cidades, desses espaços, é um pouco mais complicado. Então, você ter dificuldade de acesso à mobilidade, ao saneamento, né, à saúde, educação, te levam a construir uma vida ou a viver de uma maneira um pouco mais difícil. O que significa que o seu trabalho, ele também, por muitas vezes, fica difícil. Então, eu acho que o grande desafio é a gente também enxergar que o Estado, né, aí já a gente vai passar por um outro, né, patamar de questões, que é essa de como o Estado pode ser um agente que garante ou proporciona, né, essas condições para que as pessoas vivam com mais qualidade, com mais dignidade nesses espaços. Porque essa questão da identidade, né, da periferia, ela já floresceu. Então, eu acho que agora é o momento de enxergar tudo o que a gente tem e poder conseguir construir tanto políticas públicas quanto essa condição de identidade cada vez mais forte desses espaços. Então, acho que esses desafios se colocam nesses dois grandes frentes. Olha, eu gosto de várias discussões que eu faço aqui. Mas trabalho, eu tenho um carinho muito especial sobre esse eixo, né? Até já conversou sobre, né? Porque eu passei a minha vida toda estudando isso, enfim, na graduação, no mestrado. Então eu tenho um carinho muito especial. Você traz elementos assim que eu faço, meu Deus, a gente realmente está pensando junto, né? Então, estamos em vários lugares do Brasil e estamos pensando junto, coletivamente, sobre essa construção mesmo de condições de vida digna para a classe trabalhadora brasileira, seja ela formal, seja ela informal, seja ela por conta própria, seja ela empreendedora. O que a gente precisa, enquanto partido, é pensar uma vida digna para toda a classe trabalhadora, né? As pessoas têm o direito né, de viver, não apenas de sobreviver. Porque sobreviver já é a resistência. A gente quer viver. Eu acho que é muito sobre isso o nosso projeto, né? O Projeto Democrático Popular, que fundou esse partido tão imenso. E aí, como você falou do poder público do Estado, eu já vou adentrar uma questão que eu acho que é importante. Na sua avaliação, como é que o Estado pode apoiar e potencializar iniciativas de economia solidária nos territórios? Eu acho que já tem feito um pouco isso, né? São iniciativas pequenas, talvez, mas elas precisam estar condensadas dentro de um grande projeto que enxerga esse trabalho, né? Que enxerga a economia popular, criativa, solidária, comunitária, que é isso que a gente encontra nos espaços periféricos, como não só geradores dessa sobrevivência, mas geradores de dignidade. E, portanto, o papel do Estado é oferecer condições, desde educação para, que nem você falou ali, aquela família que faz a gestão do seu mercadinho. Educação profissional, qualificação para que ela possa cuidar
não do seu negócio, mas do seu trabalho, né? De maneira que ele tenha mais eficiência e consiga render, né? Os frutos que ela precisa para viver melhor. É, acesso a crédito. O Estado pode, de diversas formas, garantir que ela tenha acesso, e hoje alguns desses projetos têm conseguido enxergar isso, desburocratizando as formas de acesso ao crédito para esses pequenos empreendimentos da periferia, porque buscar acesso ao crédito para um grande empresário é muito mais fácil, né, do que para uma pequena comunidade, principalmente quando é de mulheres que se reúnem para fazer de forma solidária costura, artesanato, mesmo as cozinhas solidárias, né? Que a gente tem hoje exemplos muito interessantes de como, principalmente as mulheres, conseguiram enxergar a necessidade da fome, que é uma coisa ainda, apesar do Brasil ter, né, esta semana saído do mapa da fome, a fome ainda está presente, né? Ela é uma realidade em muitos espaços brasileiros. E as cozinhas solidárias, principalmente que são geradas por mulheres, e a gente tem vários exemplos. Eu acredito que os exemplos das catadoras de coco e que depois transformam isso né, em produtos, você consegue enxergar uma economia comunitária e criativa crescendo nesses espaços e que, se o Estado conseguir dar a elas essa condição, não de formalização na lógica capitalista empresarial, mas de formalização para ela manter lastro e o seu negócio vingar, né, para que ela possa ter mais qualidade de vida, é muito possível que a gente consiga enxergar o mundo, né, e o nosso Brasil, né, por um outro olhar, em que a gente tenha crescimento econômico e desenvolvimento de maneira mais sustentável e garantindo dignidade e direitos, né, para todas as pessoas. Eu acredito que os exemplos que vêm das comunidades periféricas, eles podem efetivamente dar essa condição ao Brasil de gerar um novo modelo de crescimento e desenvolvimento. Não, você trouxe uma coisa que eu acho fenomenal agora, né? Mas, obviamente, você vem da geografia, deve saber muito mais que eu, que é a questão geopolítica mesmo. E se a gente for pensar a América Latina, o Brasil tem fórmulas hoje de como se sustentar fenomenal. Cada periferia tem realidade. E aí eu não estou romantizando, né, exclusivamente esse lugar na periferia, mas estou dando esse exemplo aqui porque a gente veio do Reconexão Periferias, né? Cada periferia dá aula de como sustentar o seu próprio povo, né? Isso é fenomenal. E a gente precisa potencializar isso enquanto Estado, enquanto política pública, elaborar a política pública para que, né, os nossos e as nossas consigam defender cada vez mais o nosso projeto, que é o projeto que defende o povo brasileiro. E assim, você traz isso como uma boa geógrafa. Maravilhoso. Que eu acho que a geografia ela tem uma completude fenomenal, né? De pensar o físico, de pensar o político, social. Eu sou fãzérrima, muito fã. Mas voltando para o assunto da economia solidária, você falou das mulheres aí, enfim, a gente sabe que as mulheres, de fato, né, são as líderes das famílias em na maioria das casas brasileiras. E aí, a gente não tem como falar sobre mulheres nesse programa se não falar de feminismo. Como é que esse feminismo popular e como a educação, a cultura, elas podem gerar novas formas de economia nos territórios? Acho que essa é a grande. Esse talvez seja, né, o grande desafio, o nosso grande nó. Porque as mulheres, ao trabalharem, elas já nos oferecem esses elementos de uma visão feminista, de sociedade, né, de trabalho, de cultura. Mas acredito que ainda elas próprias, pela dinâmica da realidade, boa parte delas ainda não conseguiram fazer a inter-relação entre, né,
o que elas estão produzindo de fato na realidade e o que isso tem de significado, né, do ponto de vista mais geral. Por isso é que programas como o do Reconexão, que articula as entidades, né, e as pessoas que atuam nas periferias, e acho que aí o papel do Estado também é de ser um garantidor desse tipo de educação, de cultura, para possibilitar que as pessoas se enxerguem aí como esses sujeitos, e principalmente as mulheres, porque as mulheres, né? Falar de feminismo aqui, da condição da mulher, não precisa, porque vocês fazem isso cotidianamente, e o programa tem reverberado muito tudo isso. Mas as mulheres são as que mais sofrem no mercado de trabalho, na vida real, né? No cotidiano lá da periferia também, pela discriminação, pela homofobia, por tudo que a gente, né, sabe. Mas acho que o nosso papel é esse, de dar luz àquilo que elas estão criando como um conceito, como uma prática feminista que elas estão fazendo, mas que talvez ainda não tenham conseguido é, enxergar, né? Então, esse também é um trabalho. Feminismo brasileiro, vamos chamar de feminismo Vamos brasileiro. tomar, Vamos lançar um novo conceito aqui, Darlene. Feminismo brasileiro. Não me matem, companheiras. Eu acho que porque cabe muito isso aí que você está falando. porque a gente. E acho que esse é o trabalho das entidades que a gente tem buscado conversar, dialogar, esse, da gente. Porque tinha uma compreensão, e o Partido dos Trabalhadores, principalmente nesse último período, estava discutindo um pouco como é que a gente se atualiza, se moderniza, aí a gente olha para inteligência artificial, para as novas tecnologias e vai pensando sempre nessa rede tão complexa e esquece de coisas que são muito básicas e que são muito possíveis da gente fazer e que elas né? E aí eu tinha uma discussão, como a gente volta às bases? É igual lá os anos 80 quando o partido foi criado? Não, não é, porque o mundo mudou muito. Mas a gente precisa de grandes aparatos da tecnologia para algumas coisas? Sim, a gente precisa de algumas tecnologias, precisamos de tecnologias sociais, que seriam essas, de metodologias de como trabalhar e fazer com que as pessoas, ao darem espaço de fala, de trabalho, elas se enxerguem como sujeitos de direitos e a gente poder enxergar também, nós, né, que somos mais militantes, que a gente não impõe nada quando a gente fala dessa volta às bases. A gente precisa ir lá colher e ao juntar saberes, produções, a gente vai efetivamente, eu acho que encontrar os caminhos. Eu acho que o caminho a gente sempre encontra quando a gente faz junto. Né? E Mas sabe, essa grande lição, talvez, que o Reconexão, ao lidar com esses movimentos, traz para o próprio partido. sim, com certeza. Não, essa fala a gente ouviu bastante no último período, né? Voltar para as bases. Mas sabe que eu acho que a gente nunca saiu das bases? Eu, Se a gente for fazer um mapa sobre o Partido dos Trabalhadores no interior desse país, é a base que direciona o partido. Né? Eu costumo dizer que eu nunca saí da base, viu? Né? sim, Hoje eu moro em Brasília, mas quando eu estou em Maceió, eu continuo na minha mesma periferia, continuo dialogando com os meus, com as escolas, com o posto de saúde, com todo mundo. Então a as gente não sai da nossas base. lutas continuam lá nos lugares onde é Continuam, necessário. com certeza. É, se certo ou errado, eu acho que não é nem sobre isso, é sobre ser base. Porque para você ser direção partidária, você precisa ser base. Não existe uma direção sem ser base, né? Eu não tô falando de cargo, não, eu tô falando de direção, de dar linha política, né? Sim. É, De Lula mobilizar, é de a nossa maior atuar. referência sobre isso. Enquanto ele estava preso, ele dava a linha política de sua militância. Isso é um líder. Não é sobre cargos. A liderança é sobre construir e se colocar como alternativa para a sociedade, seja para as mulheres, para a população negra, para a comunidade LGBTQIAPN+,
para o conjunto da classe trabalhadora, das nossas várias identidades. Então, acho que a gente nunca sai da base, né? Eu, E quem nunca foi, que comece aí, gente. eu faço muito essa reflexão. Aliás, na próxima revista do Reconexão Periferias deve sair um artigo nosso lá, falando um pouco sobre isso, né? Onde que está a volta às bases e quem são essas bases, aonde estão as bases que a gente deveria ir quando as nossas lutas continuam, né? Justamente. Não. É, é o maior partido de esquerda da América Latina. E não é à toa isso. A gente disputa com grandes máquinas. Não É. é à toa. A Então não vem gente dizer que não tem aqui, base. a gente aqui em Campinas costuma dizer, nas nossas reflexões, de um grupo, de que o PT é a maior comunidade política existente. Com certeza. Olha Campinas, um lugar extremamente conservador, racista. Temos uma vereadora preta eleita, né? Jovem. E jovem, e que propõe política pública, e que elabora, e que escuta. Enfim, sou fã da Paola. Vou logo dizer aqui. Mas vamos seguir nossa conversa, senão a gente não vai sair daqui nunca, né? E temos muitas coisas para conversar. É, e o projeto Reconexão Periferias ele tem identificado como prioridade para uma agenda de reconstrução do Brasil que tem o povo como protagonista. Então, nós apontamos, né, os próprios eixos que ele tem, que é da cultura e participação política, a questão da violência, e da segurança, né, que isso é uma questão ainda que impera muito, principalmente nos espaços periféricos e principalmente de negros e mulheres, e a questão do trabalho, que são, né, os próprios eixos do Reconexão. Como a gente articular todas essas dimensões no momento em que o país precisa se desenvolver mais, se industrializar para crescer, mas com condições tão extremas como nós estamos vendo, os eventos climáticos, né, a diminuição dos recursos é, minerais, e há uma necessidade de uma transição energética, porque se a energia ela é um elemento primordial para esse desenvolvimento econômico, mas tem que ser feito de forma mais sustentável e de forma mais justa também. Como é que a gente articula esses elementos e possibilita que esses sujeitos periféricos, né, porque é o nosso objeto de trabalho em si, possam ter condições de se reivindicar como sujeitos, de ter o seu trabalho reconhecido, garantido por políticas públicas, o seu direito de morar com qualidade. Então, acho que é uma combinação de coisas, mas como que o Reconexão quer trabalhar nesse próximo período? É dando luz a essas reflexões e possibilitando que quem está efetivamente nas direções partidárias e que se renovaram agora por esse processo de eleições diretas, eles possam ter elementos, tanto elementos conceituais como elementos práticos, né, das experiências que têm sido vivenciadas e reconhecidas como boas práticas de trabalho comunitário, de solidário, nas periferias, para que a gente possa enxergar a possibilidade de um viver por uma outra lógica que não seja essa da mera exploração, né? Tanto dos recursos quanto das pessoas. Agora, a gente não tem alternativas, né, escritas muito fácil. Ah, esse é o caminho e vai por aí. Esse é um caminho que está sendo construído, acho, por essa multiplicidade de experiências que são essas dessas entidades, dessas pessoas que atuam nas periferias, que a gente está tentando articular e dialogar para fazer escuta e para ter aí propostas coletivas de intervenção nessa realidade de uma maneira mais organizada, né? Sim, quando eu falo, não é nem para pensar em
respostas prontas, porque eu acho que essas respostas elas se dão no nosso dia a dia, né? O Brasil é gigantesco, é continental, como todo mundo sabe. Enfim, não tem como ter uma fórmula exata É. para pensar a dignidade da classe trabalhadora brasileira. Não existe essa fórmula. É, e assim, você trouxe essa coisa da construção coletiva, né? Acho que esse é o nosso principal caminho. Essa construção coletiva de várias narrativas, de várias construções coletivas. Não só de narrativas, porque narrativas por si só não constroem, né? Mas a narrativa é a reprodução de uma experiência já E vivida, ações, né? justamente dessas ações que são vivenciadas. E acho que a gente tem, vocês trazem, tanto na revista quanto nos diálogos, é, diversas ações da cultura do trabalho, sobre violência, sobre, enfim, acaba trazendo sobre vários temas, porque esses aí são eixos transversais, né? Então não tem como você falar sobre trabalho e não falar de mulher, sobre trabalho e não falar de população negra. Né? Não existe essa possibilidade. Então acaba sendo bastante transversal. E acho que essas construções coletivas nos territórios, como um todo, acaba nos trazendo grandes experiências. Eu acho que o Reconexão ele é um primor por conta dessa delicadeza, dessa inserção nos territórios. A minha é a coisa mais interessante. Mas para fechar, porque a gente não pode passar tanto tempo aqui, né? É, o que significa para você pensar no trabalho como parte de uma construção de um novo Brasil? Que é mais ou menos isso que eu já estava falando. E que mensagem você deixaria para as mulheres que hoje sustentam suas famílias com criatividade, solidariedade e coragem das periferias do Brasil? Então, pensar o trabalho, né, é pensar justamente que aquela lógica do trabalho assalariado que nós temos no Brasil é uma lógica que cada vez mais ela se reduz, né? Ela se exígue porque as formas, né, de alteração do próprio modelo do capitalismo estão nos levando e nos levaram a tanta precariedade, a tanta discriminação, a tanta desigualdade que esses sujeitos, ao tentar sobreviver, né, encontraram formas alternativas e as formas cooperativizadas, associativizadas, a nossa lógica das comunidades, elas podem efetivamente ser um grande gerador, não só de trabalho material, que é esse que possibilita que a gente coma, pague nossas contas, mas que a gente também se sinta sujeito, né, desses direitos de ter uma vida digna. Acho que essa ideia de trabalho que tem que estar no centro de qualquer modelo de crescimento e desenvolvimento. O Brasil precisa enxergar, né, o trabalho em todas as suas dimensões, o trabalho como um, não é um ser vivo, porque, né, mas como um elemento fundamental que perpassa a toda a condição humana para que, né, tenha aquela grande e antiga questão de que o trabalho, né, nos dá dignidade. O trabalho nos dá a condição de viver com dignidade. E viver com dignidade pode passar por diversas formas de trabalho. E essas que os espaços periféricos têm engendrado para conseguir sobreviver, nos mostram efetivamente que é possível criar novas formas de construção de relações, né, entre as pessoas e com o próprio trabalho, com a economia, que possibilita a gente enxergar uma nação, né, mais soberana, mais digna. Então, acho que essa ideia de trabalho é a ideia que o Reconexão quer fazer e discutir, dialogar, né, com a população, com as nossas próprias direções partidárias. E a grande mensagem, e principalmente para as mulheres, que é essa: quanto mais a gente se une e transforma, né, a nossa vida
a partir do nosso exemplo, e muitas vezes o exemplo que a gente tem, né? A experiência vivida é uma experiência, às vezes, bastante dolorosa, mas quanto mais a gente se junta, quanto mais a gente consegue criar formas coletivas da gente se produzir como sujeitos, é o que a gente pode oferecer de melhor para essa construção, né, de um novo Brasil. Acho que a grande mensagem é essa, né? E o velho Karl Marx já dizia para nós, né? Trabalhadores do mundo univos. Acho que ele continua muito atual por essa condição de que a gente precisa é, se enxergar nas dores do outro e, ao fazer isso, a gente se juntar para conseguir é, transformar as dores em alegrias, né? E acho que as mulheres no país inteiro têm dado recados muito importantes, têm vozes muito interessantes, né? Que surgiram aí. O que a gente precisa e o que o Estado precisa, e acho que as nossas políticas públicas precisam, é transformar isso, né? Ou reverberar isso de experiências únicas e pontuais a fazer com que isso sejam projetos, né? Ou programas, né? Nacionais. Então, com certeza, eu ainda vou fazer. Eu fiz a pergunta para você, mas eu vou fazer só um acréscimo. Por favor. Além de se solidarizar com as dores do outro, abraçar as nossas grandes experiências. Porque temos grandes experiências de resistência, de construção coletiva, e acho que as mulheres dão um banho nisso, assim, sabe? Se a gente for falar de qualquer período de resistência, tem mulheres no meio. Tem mulher na parada. Então, acho que é isso. Tem mulher não só E só resistindo, para mas finalizar ousando mesmo. construir esse novo, né? Pois é. E só para finalizar mesmo, quem ainda não for filiada, filie-se ao Partido dos Trabalhadores, porque aqui é o nosso lugar de construção de uma nova sociedade, com certeza. Porque esse espaço, é o partido que disputa a sociedade, né? É o partido que disputa a política. Os movimentos sociais, eles servem, né, para nos encher dos nossos coletivos, para mobilizar em torno dos nossos coletivos, mas o partido disputa a sociedade, porque disputa a política nacional, disputa a política municipal, disputa a política estadual. Então, em qualquer lugar desse país, tem Partido dos Trabalhadores. Então, feliz ao Partido dos Trabalhadores. Eu nunca terminei assim, mas hoje você me trouxe muito esse ímpeto, né, de Ah, como o partido é importante para a nossa construção e eu queria é, muito dizer que quem coletiva. gosta, quem quiser, né, conversar, ou sozinho, ou aí na sua comunidade, um pouco mais sobre isso, tem um livro muito interessante que é Periferias do Plural e o Viver por Conta Própria. Estamos com eles aqui, que a gente pode. É só ir lá no site da Fundação Perseu Abramo, procurar por eles, que você vai poder encontrar e ver um pouquinho, né, da sistematização dessa reflexão e dessas experiências que a gente tem tentado trazer, né, não só para a nossa militância, mas também para a população em geral. Darlene, muito obrigada. Espero que nós possamos nos encontrar em breve. A TV está de portas abertas para o Reconexão Periferia sempre. É nossa grande parceria. E eu fico muito feliz de ter feito essa conversa com você hoje. Me trouxe um brilhinho no olhar diferente. Pois conversar sobre isso faz geralmente nosso coração bater um pouco mais acelerado, né? E Justamente. ver que aquilo que a gente, né, da nossa trajetória tem construído, de alguma maneira tem dado resultados, né? Acho que isso é bastante gratificante. E é por isso que a gente continua aqui sendo petista, porque a gente quer transformar o mundo e a solidariedade vai efetivamente ser um grande impulsionador disso. Obrigada a todo mundo que nos assiste. Obrigada a toda a equipe da TV Elas por Elas. Obrigada à Reconexão Periferias, Fundação Perseu Abramo. Estamos juntos, juntas e juntos para a construção desse Brasil, ao nosso olhar. Abraço.